E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a questão da derivação. Nós vimos aí como é importante nós sabermos essa questão da formação das palavras, né, que elas podem se formar por radicais ou afixos, sufixos, prefixos, e como essas palavras, nessas junções, né, nesses ajuntamentos, elas também se transformam na questão de classificação, seja de substantivo, seja de adjetivo ou o advérbio. Bom, nós falamos aí sobre a questão da derivação prefixal. Lembrando que derivação prefixal tem a ver com a questão do radical ser acrescido de um prefixo, ou seja, de uma parte da palavra ser colocada antes desse radical. Por isso que nós chamamos de derivação prefixal. E a derivação sufixal tem a ver com uma parte da palavra, uma pequena parte, que é esse morfema, ele ser acrescentado ao final do radical. Por isso que nós falamos derivação prefixal e sufixal. Então, nessa aula aí, nós vamos ver então essa questão da derivação sufixal, como nós já estávamos vendo anteriormente. Então, nós vamos agora fixar aí esse conteúdo para depois nós juntarmos os dois afixos. Bom, vamos lá. Aqui a professora colocou a questão, então, da derivação sufixal, que nós vimos, então, que é o radical, e a ele é acrescentado um sufixo, ou seja, uma parte que vai modificar essa palavra. Nós temos aqui um substantivo, esse substantivo aí, ele é um substantivo próprio, porque ele está nominando aí um lugar, e aí a professora colocou aqui esse sufixo. Esse sufixo acrescentado a esta palavra aqui, ele vai dar o sentido, então, de ser um adjetivo pátrio. Adjetivo pátrio é aquela palavra que identifica a localidade de alguém. Brasil, brasileiro. Nesse caso aqui, Peru, peruano. Não quer dizer que toda vez que nós formos usar, por exemplo, para um país, nós teremos, então, esse sufixo ali, o ano. Pode ser o ense, pode ser o ista, né? E nós vimos aí essas transformações. E a derivação prefixal, que nós já havíamos visto também, tem-se então o nosso radical e a ele é acrescentado então agora um prefixo. Pré é que vem antes, então nesse caso aqui você tem exatamente esse elemento, esse morfema, que vai ressignificar essa palavra, dar um outro significado aí para esse radical aqui. Então você tem a palavra reenviar. E a professora tinha deixado alguns exercícios para vocês realizarem e perceberem aí a questão dessa modificação das palavras. Nós tínhamos feito já a questão do aromático. Então, aromático aí, ele vem da palavra aroma. O exercício pedia para você colocar se é nominal ou se ele é verbal. Nesse caso aqui, aromático, ele deu o sentido de adjetivo. Então, logicamente que aqui ele é o quê? Um nominal, é um nome, né? Saltitar. Você percebe aqui pelo final da palavra que o saltitar tem aí a questão do R. Esse R dá o sentido de ser o quê? O infinitivo, né? É um verbo que está no seu modo original. Então, nesse caso, essa palavra ela é verbal. A palavra florescer, da mesma forma que o saltitar, você percebe que tem esse elemento aqui, o R, que vai fazer com que essa palavra seja transformada aí em um verbo. Republicano, olha, nós temos aqui o radical republic, né? E aí você tem esse ano aqui, que é esse teu sufixo. Se ele é o sufixo, coloquei a um nome, ele também está aí fazendo essa questão de ser um nominal. A palavra faminto, eu tenho aí a questão de faminto vir da palavra fome. Então, nesse caso, faminto é aquele que tem fome. E aí você tem então essa questão também de ser uma palavra nominal.
espiritual. A palavra espiritual vem da palavra espírito, que é um substantivo, e aí na palavra espiritual, esse ao aí que foi acrescentado à palavra, ele transformou então essa palavra em um adjetivo. A palavra espernear ficou fácil, né? Nós já vimos aqui que tem a questão do R, tem a questão da vogal temática, né? Que é aquela primeira conjugação. Então, logicamente que isso daqui é um verbo. A palavra comestível, isso vem da palavra comer, né? Vem do verbo comer. Então, comestível, ele colocou aí nessa palavra o sufixo ível, né? E aí você tem essa questão de ser transformador do verbo para o adjetivo, então ele é um nominal. Bebericar, olhei aqui, tem o R, olhei e vi que essa palavra ela é da primeira conjugação, porque tem o A e tem o R, então bebericar é do verbal. Apedrejar da mesma forma, tem o A de primeira conjugação e o R, que é o infinitivo, também é verbal. A palavra boiada, ela vem da palavra do substantivo boi. E aí esse ada aqui, que é o nosso sufixo, aparece em bastantes palavras com esse sufixo, você tem então agora uma transformação aí do substantivo boi para o substantivo boiada. E humanizar, de novo, nós temos aí a questão do R nos falando, mostrando que esta palavra aqui, ela também tem aí a questão de ser uma classificação do modo verbal. Então vamos lá. O outro exercício que nós tínhamos falado em sala, né, na aula, nós vimos assim, dê o sentido do sufixo das palavras. Pessoal, bebedouro vem da palavra beber, foi acrescentado o sufixo douro. O que seria o sentido da palavra bebedouro quando foi acrescentado ao verbo beber? Então, essa palavra aí, ela tem o sentido de ser o quê? De ser um lugar. É o lugar onde se bebe água. Então, o douro aí deu esse sentido para esta palavra. A palavra professor, o sentido que ela dá ali é aquele que ensina, né? Então, isso daí é uma profissão. Então, o or ali, que é esse formador aí de profissão. Beleza, né? Vem daquilo que é belo, transformou essa palavra em um substantivo. Então, você tem o quê? Você tem uma qualidade. Transformou, então, a palavra em um substantivo abstrato, mas demonstrando o quê? Uma qualidade. A questão da palavra gastrite, gastro, foi colocado esse it aqui, quer dizer que essa palavra, ela indica, então, uma questão de inflamação. Então, o sentido que tem quando você coloca o it em algumas palavras, ele está querendo dizer que você tem esse sentido de inflamação, estomatite, né? É uma inflamação no estômago. Italiana. Italiana, você percebe que é um elemento, um termo que vem de uma palavra que indica lugar, não é? Da Itália. Então, provavelmente uma pessoa que nasceu na Itália, então ela é chamada de italiana. Então, qual é o sentido desse sufixo que nós colocamos aqui, o ana, né? Ele é o sentido de ser de origem, originalidade, né? Do lugar, né? Corpulento quer dizer que é o excesso, né? Então, nesse caso aqui, esse corpulento, ele tem a ver, então, com ser excessivo, em demasia. A folhagem tem o sentido daquilo que se ramifica, né? É aquilo que ele é vasto. Então, nesse caso aqui, tem esse sentido de vastidão, de ramificação. O balaço, acrescentado à palavra bala, ele deu o sentido do quê? Deu um sentido de ser uma palavra que foi no aumentativo. Então, balaço quer dizer que aquela palavra ali tem o sentido de aumentar
uma palavra no original. E o corpúsculo, nós falaríamos na nossa informalidade, nós falaríamos o quê? Corpinho, né? Agora, esse úsculo aqui quer dizer que aí teve o quê? Um diminutivo. Então, o sentido que essa palavra tem é diminutivo. Vejam que apenas a colocação do sufixo é que vai dar esse sentido diferente às palavras. Por isso que é importante nós estudarmos aí essa questão. Aqui a professora colocou, identifique os processos de derivação das palavras abaixo e separe os morfemas. Lembrando então, morfema é prefixo e sufixo. Incapacidade, o que nós temos? Nós temos dois morfemas, né? Eu tenho um prefixal e um sufixal. Eu tenho capaz, que é o meu radical, aí ele acrescentou o quê? O in e o dade, incapacidade. Agora transformei essa palavra. Proximamente, é próximo. Esse mente aqui está mudando a palavra, é um verbo, um advérbio, né? Então, nesse caso aqui, você tem o mente como esse formador. Estudante vem de estudar, transformou do verbo para o adjetivo, então você tem o ante ali que vai fazer esse papel. Julgamento vem da palavra julgar, coloquei o mento aqui, você transformou a palavra em substantivo. Empolgante, né? Vem de empolgar e agora você transformou isso daqui em um adjetivo. Reescrever, a palavra, o verbo escrever, eu coloquei o prefixo re, quer dizer, escrever novamente. Imperdoável vem de perdoar, você tem aí dois afixos, você tem o in, que é o teu prefixo, e o vel, que é o teu sufixo. Desigualdade, então vem de igual, des é o teu prefixo e dade é o teu sufixo. Cansaço, vem de cansar, esse aço aqui quer dizer essa fadiga, né? Então, nesse caso aqui, esse aço, como lá no balaço, é o excesso. E menoridade vem de menor, e aí eu coloco esse idade aí, e aí ele transformou também em um substantivo. Veja então que cada palavra ali tem esse afixo, é bem fácil você separar o radical e perceber aí qual é essa formação. Nesse exercício a professora colocou, forme palavras pelas derivações prefixal, sufixal, nós já sabemos o que é isso, então fica mais fácil. Dá várias possibilidades, a professora gostaria que você fizesse apenas uma de cada. Então, por exemplo, na palavra caixa, o que você tem? Você tem então caixa sendo o quê? A palavra, você pode colocar caixão, encaixar, né? Se você quiser fazer a questão do prefixo, né? Na palavra poder, você pode colocar empoderamento, empoderada, né? Poderio, né? Então, tanto o prefixo quanto o sufixo transforma aí a questão dessa palavra. A palavra é a palavra fiel. Se eu colocar um prefixo, infiel, por exemplo. Se eu colocar um sufixo, eu posso fazer infidelidade. Ou eu posso fazer fielmente, né? Transformando em um advérbio. A palavra pensar, eu posso colocar o mento. Pensamento. Ou eu posso colocar um prefixo. Impensável. A palavra prisão, posso fazer prisioneiro. Ou então eu posso fazer prisional, né? Transformar em adjetivo. Prender, né? O verbo também. E esperar, eu posso fazer esperança ou desesperar. Então, nesse caso, tanto o prefixo quanto o sufixo dá para fazer aí a formação de novas palavras, né? E há várias possibilidades. Identifique as derivações. A professora colocou agora, então, a questão dessa propaganda e a professora colocou a palavra sustentabilidade. A palavra sustentabilidade, ela vem de ser sustentar, né? Vem do verbo sustentar, aquilo que é sustentável. E aí você tem então essa questão do sufixo aqui, tá? Então sustentabilidade você colocou um sufixo. Você tem veracidade, verdade. Você tem exatidão, de exato. Você tem pertinência, de ser pertinente. Você tem
tem relevância, de relevar. Então veja que várias palavras nessa propaganda, nós temos aí a questão desse uso do prefixo, né? Aqui a professora colocou também uma outra, ó, quando você protege a natureza, ela agradece com mais qualidade de vida. Então você tem aqui a questão de qualidade, de natureza, todas as palavras aí que vieram, né, que derivaram de uma palavra primitiva e a elas foram acrescentadas tanto a questão do prefixo ou do sufixo. Então isso é a derivação prefixal sufixal, quando você tem esses acréscimos aí. Então é isso, pessoal. Você tem aí a nossa aula, os nossos exercícios para fechar aí essa questão de derivação prefixal e sufixal. Na próxima aula, nós já vamos iniciar outras formas aí de composição e de derivação de outras palavras, tá? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!